Estado de emergência e 121 conselhos com restrições pesadas para tentar conter a pandemia. Depois da vinheta, a gente vai conversar sobre quais são essas restrições e sobre como a população tem sofrido com tudo isso. Eu quero buscar fé! Fala família, tudo bem com vocês? Thiago, vocês aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. Como prometido alguns vídeos atrás, a gente veio falar hoje aqui sobre quais são as restrições que esse estado de emergência está impondo aos 121 concelhos que estão sofrendo com casos acima da medida aqui em Portugal. A gente já vem falando há alguns vídeos que a situação na Europa não vai nada bem. Tá? A gente está passando por uma segunda onda, uma segunda vaga, como eles chamam aqui, e as pessoas elas têm, além de se cuidar, ainda têm que respeitar as imposições do governo, não só aqui em Portugal, mas em vários outros países da União Europeia. O governo tem imposto algumas restrições. Aqui em Portugal, como já foi falado, nós estamos em estado de emergência e, atualmente, são 121 concelhos, 121 cidades que estão em situação emergencial. E essa situação fez com que esses conselhos tivessem algumas restrições. Hoje a gente vai falar aqui em quais casos estão havendo essas restrições e por que esses conselhos estão sofrendo essas restrições na verdade, né? E também quais são essas tão faladas restrições. Então vamos para o assunto. Bom, pessoal, o que a gente precisa falar logo é que não são todos os concelhos, não são todos os locais de Portugal que estão passando por essa dificuldade. Daqui a pouco eu vou colocar um videozinho aqui mostrando o mapa de Portugal e você vai poder ter a liberdade de visualizar quais são esses exatos concelhos que estão passando por essas restrições atualmente. Lembrando que o estado de emergência ele é para o país todo, porém não são todas as cidades, não são todos os concelhos que estão sofrendo com as mais pesadas restrições, tá? Então a gente vai falar aqui o porquê de tais concelhos estarem sofrendo restrições. A medida, o cálculo que o governo faz é que eles têm a contagem, né? O governo tem a contagem dos casos diários e das mortes também em cada concelho aqui de Portugal. E eles estão fazendo um cálculo dos últimos 14 dias. Os concelhos que tiverem mais de 240 casos por 1.000 habitantes, por 100 mil habitantes, na verdade, nos últimos 14 dias, eles são colocados nessas classes de concelhos que precisam de restrições. Só para repetir para que você entenda. Eles fazem o cálculo, tá, do total de restrições, do total de casos nos últimos 14 dias, e se um concelho, né, um concelho determinado, ficar com mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, ele é caracterizado aí no caso como um concelho passível de restrições. Existem conselhos que estão muito acima disso e existem conselhos que estão muito abaixo disso. Então, o governo faz esse cálculo aí para chegar nesse número médio, tá? E inclui esse concelho na lista vermelha, tá? Basicamente, se um concelho estiver com restrições é porque ele ultrapassou esse limite aí de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Existe a hipótese de que nos próximos dias, ou talvez até no dia 23, né, quando vai haver uma renovação do estado de emergência ou não, tá? Eles vão fazer uma nova análise no dia 23 para o dia 24, para ver se eles vão estender o estado de emergência ou se vão finalizar. No caso, podem ser inclusos outros conselhos, assim como alguns conselhos vão ser retirados consequentemente. Vamos torcer para que muitos conselhos sejam retirados, que isso vai significar que houve um controle maior de toda a questão da pandemia, das infecções, tá? Mas vamos saber quais são finalmente as restrições que esses conselhos estão sofrendo. Vamos lá. Uma das restrições bem contestadas, mas na verdade que são necessárias quando existe o estado de emergência, é o dever de ficar em casa, de ficar no domicílio. As pessoas em si, elas não têm autorização para deixar as suas casas, salvo quando existem motivos bem importantes. Então, assim, existem alguns motivos que te permitem, caso você esteja nesses conselhos, tá, que estão em estado vermelho, em sinal vermelho,
existem alguns motivos que fazem com que sejam importantes para que você possa sair de casa. Caso você não tenha nenhum desses motivos, você tem o dever e a obrigação de ficar em casa. Então, assim, a primeira restrição é: você precisa ficar em casa, salvo em ocasiões bem específicas e especiais. Basicamente, essa segunda restrição eu vou fazer a leitura porque ela é um pouquinho longa, mas basicamente ela diz o seguinte: proibição de circulação na via pública entre as 11 horas da noite e as 5 horas da manhã durante a semana. Durante a semana, se você estiver em um desses conselhos, desses 121 conselhos, você está expressamente proibido de circular na rua das 11 horas da noite às 5 horas da manhã, nos dias de semana, ou seja, de segunda a sexta. De segunda a sexta, não é possível que tenha ninguém na rua das 11 da noite às 5 da manhã, está expressamente proibido. Uma outra parte dessa obrigação, dessa proibição, é que nos finais de semana, tá? Do dia 14 e 15 de novembro e 21 e 22 de novembro, depois de 1 hora da tarde, ninguém mais tem autorização para sair de casa. Presta atenção, nos próximos 2 finais de semana, 14 e 15 de novembro e 21 e 22 de novembro, depois de 1 hora da tarde, ninguém mais tem autorização para sair, tá? Não sai durante a semana das 11 às 5 da manhã, tá? E nos finais de semana, nos próximos 2 finais de semana que vão englobar esses 15 dias aí de estados de emergência, depois de 1 hora da tarde, ninguém mais sai, tá? Não tem culto, não tem saidinha para shopping, não tem nada. Depois de 1 hora da tarde, depois do almoço, ninguém mais tem autorização para sair de casa nos 2 próximos finais de semana. Nesse ponto dessa proibição, existem algumas isenções, algumas pessoas que têm autorização para sair de casa. No caso, se você for para o trabalho, se caso você estiver indo para o trabalho, nos finais de semana, né? Ou até mesmo nesses horários à noite, esses horários durante a semana, de 11 às 5 da manhã, porque no meu caso, por exemplo, eu entro no trabalho às 11h30 da noite, então eu vou pegar esse meio termo aí. Porém, a minha cidade aqui, Torres Vedras, meu concelho, não está dentro das restrições, então eu não preciso me preocupar. Mas as pessoas que estão nesses locais, caso seja a trabalho, motivo de trabalho, essas pessoas podem furar esse bloqueio aí, tá bem, desse horário. Assim como nos finais de semana também. No caso de trabalho, tá? Deslocações a trabalho, regresso ao domicílio, caso você esteja voltando para casa de algum lugar, se estiver indo não, mas se estiver voltando para casa nesse horário, pode ser que você possa sair, né? No caso, andar na rua desse horário. Uma outra situação aqui é em situação de emergência, caso seja emergencial. Também abriu precedente para passeios de animais de estimação, se você tiver que passear com seu cão, passear com seu gato, tá? Mas assim, nas proximidades de casa, não é também andar 5 quilômetros com o cachorro, não pode, tá? Caso seja próximo de casa, passear com os animais também é possível, tá? Em algumas outras aí, mas basicamente as mais importantes são essas: casos de trabalho, casos emergenciais, casos de regresso a casa ou para passear com os animais ali próximo de casa. Também é possível que você faça isso. Uma outra restrição em relação aos estabelecimentos de comércio, tá? Os estabelecimentos de comércio fecham às 10 horas, tá? Em contrapartida, os restaurantes podem fechar às 10h30, tá? Tem essa questão do horário. Estabelecimentos comerciais fecham às 10 e restaurantes em específico fecham às 10h30. Estão proibidos eventos e celebrações com mais de 5 pessoas, tá? Salvo se as pessoas forem do mesmo agregado familiar, forem componentes da mesma família. Mas celebrações e eventos com mais de 5 pessoas estão também expressamente proibidos nesses 121 conselhos que estão aí com sinal vermelho. Existem alguns poderes que são dados aos presidentes das câmaras, né? Eles podem decidir em relação a feiras, né? Feiras e alguns outros eventos mais regionais. Os presidentes das câmaras, eles têm autonomia para poder decidir se esses eventos acontecem ou não, e também relacionado à quantidade de pessoas que são que são limitantes ali nesses tais eventos, tá? Então os presidentes das câmaras, eles têm autonomia, uma certa autonomia para poder decidir se esses eventos acontecem ou não. Cerimônias religiosas, espetáculos, eles podem acontecer, tá? Caso obedeçam as recomendações da DGS, né? Que é a Direção Geral de Saúde aqui de Portugal. Então, as cerimônias religiosas, espetáculos teatrais, etc., eles podem acontecer, mas eles têm que respeitar aí as recomendações da DGS, tá bem? Uma outra especificação em relação ao teletrabalho. O teletrabalho, ele é obrigatório, tá? Caso seja possível, né, na verdade. Por exemplo, eu trabalho em uma área de serviço, eu preciso estar lá presencialmente.
A Carol também trabalha numa loja de vendas, ela precisa estar lá presencialmente, não tem como fazer teletrabalho em relação a essas coisas. Então, se a sua profissão, se o seu trabalho permite, o teletrabalho é o trabalho de casa, né? O home office, no caso, como a gente chama aí no Brasil. Basicamente, o teletrabalho aqui ele é obrigatório sempre que as funções permitam, tá? E caso haja também, ou caso haja também alguma limitação do trabalhador em relação a isso. Então, assim, sempre que possível, é obrigatório que se tenha o teletrabalho. Uma coisa importante também é que diz aqui que empresas que têm mais de 50 funcionários, 50 colaboradores, elas têm que reorganizar os horários de trabalho para que não haja um limite maior que esses números de 50 trabalhadores ao mesmo tempo. Então elas têm que reorganizar ali os horários, principalmente as fábricas ou grandes lojas, supermercados, etc. Eles têm que se reorganizar ali em relação a horários para que não se tenha mais de 50 trabalhadores ao mesmo tempo, né? E limite ainda mais a quantidade de pessoas no local. Tá bem? Então tem que ter essa reorganização aí das empresas. Essa edição do Jornal Correio da Manhã, do dia 9 de novembro, agora da última segunda-feira, onde ela apresenta esse mapa aqui, que é o mapa de Portugal. A gente está aqui na região norte, na região ali do Porto, do Grande Porto, onde vocês podem ver ali quais são os concelhos, né, que estão em sinal vermelho ali, que estão fazendo parte aí principalmente das restrições mais pesadas aí da questão do alerta de emergência, tá? Do estado de emergência. Eu vou descendo um pouco aqui para a região central. A gente tem ali alguns concelhos importantes ali: Tondela, Aveiro, Figueira da Foz, Covilhã, Guarda, que estão entre os concelhos que estão em vermelho ali, Castelo Branco. Em Leiria a gente não tem tantos ali, na região de Leiria principalmente, mas Batalha, a gente tem ali Santarém, Rio Maior, que já está ali na região de Santarém. Aqui no oeste, que é a região onde a gente mora aqui, Lourinhã, Bom Barral não tem, né? Torres Vedras está livre, Caldas da Rainha também, que é a região que a gente mora aqui, região oeste. Porém, ali na região de Lisboa, da Grande Lisboa, ali tá tudo vermelho. Essa região ali, a região oeste se livrou, né? Graças a Deus que é a nossa região, por acaso. Mas ali a região de Lisboa, assim como o Grande Porto, tá toda coberta de vermelho, porque é uma região bem complicada. Do lado de cá a gente tem aqui Extremosa, aqui na outra ponta do país. Descendo a gente tem Viana do Alentejo, Alcácer do Sal ali que também. Na região de Setúbal ali vale a pena voltar, que a região de Setúbal também, Sesimbra ali tá cheio também, Almada, que tem uma grande parcela dos brasileiros que moram para aquele lado lá. Descendo a gente tem a região de Beja, Sines, né, que tá em vermelho também. E no Algarve, que por incrível que pareça, que é uma região que tem bastante força no turismo, a gente só tem ali São Brás do Alportel, que é a única que está em vermelho ali, que está fazendo parte aí das restrições do estado de emergência. Você pode ver ali que as grandes cidades ali, os grandes concelhos, né, do Algarve ali, Albufeira, Faro, né, Portimão, não faz parte ali dessa questão das tardes vermelhas, né? Então são concelhos que estão livres aí, pelo menos por enquanto. Lembrando que esses concelhos que estão em vermelho são os concelhos que estão tendo as maiores restrições aí em relação ao alerta de emergência, tá bem? O alerta de emergência que dura aí pelos próximos 15 dias, eu acho que foi fácil para vocês procurarem aí e avistarem de repente algum concelho que vocês estejam pesquisando. Pode ser que eles estejam em vermelho aí, acho que fica fácil. Vamos voltar pro vídeo. Basicamente, pessoal, essas são as regras que foram impostas, tá? Às empresas, às pessoas. Essas são as regras que esses 121 conselhos estão tendo que obedecer, tá? Principalmente aí frisando aí a questão do toque de recolher, os horários aí, né? De durante a semana, das 11 da noite às 5 da manhã não se pode ter ninguém na rua. E nos próximos 2 finais de semana aí, depois de 1 hora da tarde, ninguém mais sai de casa. Então, assim, são restrições importantes que estão havendo aqui em Portugal, que estão existindo aqui em Portugal atualmente. E a verdade é que todo mundo tem que buscar colaborar para que os números da pandemia diminuam, né? Porque a gente já vem aí com uma semana acima dos 4.000, 5.000, tiveram dias que a gente atingiu 6.640 casos, a gente soltou em vídeo aqui também no canal. Então, assim, não tá uma situação fácil e todo mundo tem que procurar colaborar para que os números melhorem, para que os números diminuam o mais rápido possível, tá? A gente vai trazendo informações para vocês aqui, buscando deixar vocês bem informados. Essa notícia já vem há algum tempo, né? Eu fiquei devendo esse vídeo aqui, mas estou trazendo aqui para vocês ficarem sabendo, principalmente quem tá aqui em Portugal ou quem tá no Brasil também que quer ficar por dentro das informações. Essas são as restrições nesse período, tá? De pandemia aqui em Portugal, principalmente nesse período em que a gente está aí
com muitos casos, os números tendem a aumentar, estão aumentando, e o governo tem buscado fazer algumas restrições aí para que as coisas sejam equilibradas, né? Basicamente, esse estado de emergência dura até o dia 23 de novembro, e no dia 23 de novembro o governo vai analisar os números e vai ver se existe a necessidade de expandir por mais 15 dias, e a gente vai vivendo assim, buscando controlar cada vez mais. Lembrando que no dia 23 pode ser passível também de novas regras, novas recomendações ou restrições ainda mais pesadas, caso o governo perceba que o número tenha aumentado mesmo com essas restrições aí, tá ok? Então vamos esperar, vamos aguardar, vamos torcer, vamos rezar, orar, fazer de tudo aí para que esses números diminuam, tá bem? Basicamente a informação de hoje foi essa, espero que você tenha gostado. Eu não pedi durante o vídeo, vocês têm percebido que eu não tenho pedido aqui durante os vídeos, mas deixa seu like caso você... É de graça, gente, é de graça. Então, ajuda o Casal Buscapé, a gente está buscando trazer bastante informação de qualidade para vocês aqui. Essas informações específicas que eu trouxe aqui, eu tirei do jornal Correio da Manhã, tá? Esse vídeo que eu soltei aqui também durante as informações, basicamente, foi tirado do mesmo jornal, da mesma edição de segunda-feira, tá bem, do dia 9 de novembro. São informações razoavelmente atualizadas para vocês que estão aí no Brasil e que estão aqui em Portugal também. Um grande abraço, a gente fica por aqui. A gente volta amanhã com mais um vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Compartilha se você puder e deixa aqui nos comentários, tá? Deixa aqui nos comentários qual a situação da sua cidade em relação à pandemia. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Os números estão melhores? Como é que tá? Ou tá mal? Deixa aqui nos comentários, comenta pra gente aqui qual a situação na sua cidade, onde você mora aí, tá bem? Um grande abraço, a gente volta amanhã no próximo vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Valeu, galera!